Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas novamente ao canal. Vocês sentiram minha falta? Vocês perceberam que eu tava meio sumida nesses dias? Gente, desculpa, mas foi por um... Eu não vou falar que foi por um ótimo motivo, né? Na verdade foi por uma tragédia. Pra quem não sabe, eu moro no interior de São Paulo e aqui em São Paulo tá chovendo muito. Chuva mesmo, gente, tempestade, vento, e caiu uma árvore na minha casa, cortou minha internet, então o resto vocês já devem imaginar, né? Quando isso acontece, a gente tem que pedir quase, pelo amor de Deus, pra alguém vir fazer o reparo do serviço. E infelizmente eu tive que ficar esses dias aí sem poder falar com vocês, mas eu não abandonei vocês, estou de volta e espero que agora, né, tudo volte ao normal e a gente possa continuar nossas conversas aí de terça e quinta. Por enquanto de terça e quinta, mas teremos novidades em breve, aguardem. E vamos voltar hoje já com uma dúvida que vocês me mandam muito, mas muito, que é, Poliane, como que eu faço para costurar malha em máquina doméstica? Geralmente essa dúvida já vem de iniciantes, por quê? Porque quem já trabalha com costura tem a overlock. A overlock, para quem não conhece, é uma máquina que faz costura de malha. Mas quem só tem uma máquina doméstica, como essa aqui, tem essa dificuldade. Porque a malha, como a gente sabe, né, ela tem essa elasticidade. Nessa máquina aqui ainda, nessa aqui, na Facilita Pro, a gente tem a vantagem porque ela tem o ponto que eu chamo de ponto elástico, que é um ponto com elasticidade. Mas, se você tem uma máquina comum, doméstica, ou até mesmo aqui a nossa mini máquina, você não vai ter esse ponto com elasticidade. Mas sim, gente, é possível aí vocês costurarem as roupas de vocês de malha com a máquina doméstica, sem ter que ficar aí fazendo milhões de coisas e sem arrebentar. Primeiro, antes de eu mostrar aqui pra vocês como que a gente vai fazer isso, eu já quero dizer que eu estudei muitos vídeos e a maioria, sinceramente, gente, a maioria dos vídeos que eu vi aqui nos canais do YouTube não funcionam. Por exemplo, eu vi pessoas falando que vocês poderiam pegar o tecido, colocar um papel, sim, um papel, e costurar em cima. E aí você ia conseguir costurar a malha. Não, gente, infelizmente isso não funciona. Bom seria se fosse, né? Mas não funciona. Por quê? O papel, ele vai ajudar a não pular o ponto. Sabe quando vocês vão costurar a malha e fica pulando o ponto? O papel pode até ajudar nessa parte. Porém, quando você rasgar ali, você tirar o papel e você esticar, ele vai arrebentar do mesmo jeito. Então, ele não vai alterar o ponto. Então, não vai adiantar de nada. Vi também pessoas falando que se a gente usasse o calcador de malha, isso não ia acontecer. Ia ser um milagre, a sua máquina ia se transformar numa overlock e não ia arrebentar. Também é um mito, tá? Eu até estou aqui com esse calcador para mostrar para vocês, ó. É esse aqui. Gente, ele é ruim? Não, ele é maravilhoso, ó. Ele tem uma borrachinha aqui atrás, estão vendo? Então, por que você tá falando que ele não funciona, Poliane? Ele é muito bom, porque quando a gente vai costurar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês, ó. Ele faz esse movimento. Então, a borrachinha puxa o tecido. Então, ele ajuda muito, ele ajuda sim a você costurar a malha, principalmente aquelas malhas muito escorregadias, como a malha fria, por exemplo. Porém, somente ele não vai fazer muita diferença. Por quê? Ele ajuda nessa parte de segurar o tecido, mas ele não faz nenhuma alteração no ponto. Então, se você costurar, ele não vai deixar pular ponto, mas quando você esticar a sua malha, ele vai arrebentar a costura do mesmo jeito. Já expliquei aqui pra vocês também sobre usar o fio de elanca. Vocês podem usar o fio de overlock, né? E o fio de elanca, que o fio de elanca ainda era mais indicado. Porém, eu também sei que o fio de elanca não é fácil de ser achado, que na maioria das cidades aí com quem eu conversei, as pessoas não encontram o fio de elanca. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer essa costura usando apenas a linha comum que vocês têm na sua casa. Então, eu vou usar a linha comum, vou usar agulha comum, calcador comum, tudo do mais simples possível, para que todo mundo consiga fazer. Porque quando a gente começa a colocar esses empecilhos aí, né, esses obstáculos aí no nosso caminho, por exemplo, compra um calcador desse aqui, compra um fio de elanca, compra não sei o que. Eu sei que vocês não vão encontrar e vocês vão acabar não conseguindo fazer. Então, eu vou tentar fazer da maneira mais simples possível para que todo mundo consiga fazer aí em casa, certo? Ah, mais um detalhe que eu vi também. Agora que eu falei aqui do nosso calcador com borrachinha. Já vi também pessoas colocando fita crepe, fita adesiva, fita dupla face embaixo do calcador para costurar o tecido.
Gente, também não faz sentido nenhum, né? Ela simplesmente vai fazer a mesma coisa que essa borracha. Ela vai ajudar a dar uma grudadinha ali e segurar o seu tecido. Porém, ela não vai alterar o seu ponto. Então, se você usa alguma dessas técnicas e realmente funciona, gente, eu adoraria aprender, eu adoraria ver, porque eu testei e não funcionaram. Então, se você faz e funciona, deixa o link aqui do seu vídeo nos comentários que a gente vai querer ver também, porque eu testei e realmente não funcionaram. Então, esse jeito que eu vou ensinar aqui pra vocês foi o que eu cheguei, assim, mais próximo de um ponto de overlock, no caso, né? Pra quem só tem uma máquina doméstica. Eu, geralmente, quando costuro, se me perguntarem assim, mas Poliane, você usa isso em todas as suas roupas? Não. Pra quem tá lá no curso, pra quem vê o jeito que a gente costura, toda vez que eu vou costurar malha, eu falo pra vocês, usem o ponto elástico, o ponto elasticidade. Mas é porque eu tenho essa máquina aqui. Mas então, hoje eu vou explicar para quem não tem. O que vocês vão fazer para quem tem uma máquina comum, somente com zigue-zague. Então, quem tem uma máquina só reta não vai conseguir? Algumas máquinas mais antigas, elas costuram muito bem a malha, tá? Aquelas máquinas bem antigas mesmo, as pretinhas. Mas aí você tem que fazer toda a regulagem dela pra ficar bem bonitinho. Mas agora, desse jeito que eu vou ensinar pra vocês, só vai dar pra fazer se você tem uma máquina aí com zigue-zague, certo? Então, sem mais delongas, já falamos demais aqui, é porque eu tava com saudade de falar com vocês, né? Faz tempo que a gente não conversa. Bora pro nosso vídeo. Então, já tô aqui na minha máquina, tô usando calcador comum, agulha comum. Se você tiver a ponta bola, você pode usar. Eu só indico que vocês usem uma agulha fina, tá? Pra malha é melhor a agulha fina. Se vocês colocarem uma agulha muito grossa, ela vai começar a pular o ponto. Estou usando na parte de cima linha comum e na parte de baixo também linha comum. Como eu falei pra vocês, eu ia fazer o mais básico possível pra quem não tem calcador específico pra malha, pra quem não tem fio de elanca ou fio de overlock, tá? Então, o mais comum possível, mais simples possível. Aqui eu regulei o meu ponto. Na largura, primeiro eu coloquei aqui no zigue-zague, tá? Então, coloca eu só no zigue-zague. A largura eu coloquei aqui em cima no 2 e o comprimento do ponto eu coloquei no 1, certo? E a tensão da minha máquina tá no 4. A tensão da máquina vocês vão regular de acordo com a máquina de vocês. A gente já falou isso várias vezes, né? Acho que vocês já entenderam essa parte. Não é porque eu coloquei a minha no 4 que a de vocês também vai dar certo aqui no número 4. Então, regulem de acordo com a máquina de vocês. Aqui eu peguei um pedacinho de elanca. Peguei a elanca porque ela estica bastante. É uma das malhas que mais esticam. Então, ela tá em 2, como se a gente fosse unir, né? E eu vou passar aqui a costura pra vocês verem como que faz, como que funciona. Então, eu vou unir aqui. Outro detalhe, gente, quando vocês forem costurar a malha, costura devagar. Quanto mais rápido vocês forem, mais ponto ela vai pular, tá? Então, costura devagar, vai com calma. Aqui na elanca pode ser que pule mais ponto ainda, porque é uma malha bem fininha, com bastante elasticidade. Tô fazendo nela porque é uma das malhas mais chatinhas, né, da gente costurar. Porque ela estica bastante, por isso ela arrebenta bastante também. Mas vocês podem testar aí. Na malha de algodão vai ficar melhor ainda. Se fizerem uma viscolaicra, aí vai ficar o ponto melhor ainda. Como sempre, o primeiro ponto eu faço baixando com a mão pra ver se tá tudo certinho. Então, agora eu vou começar aqui a fazer meu ponto com zigue-zague, ó. Vou bem devagarzinho pra não pular ponto. Vou costurar uma quantia aqui pra gente testar, se não vai arrebentar. Então, desse jeito aqui, vocês vão conseguir fazer em qualquer máquina, tá? Qualquer máquina que tenha aí o zigue-zague. Vamos subir aqui. Deixa eu tirar ela aqui, que ela travou embaixo. Opa. Pronto. Vamos cortar. E vamos ver como que ficou aqui os nossos pontinhos. Então, vejo que ela ficou um zigue-zague bem fininho. Ela pulou aqui um pontinho, mas foi um no meio de tantos. Então, não vamos levar em consideração. Pode acontecer? Infelizmente, pode. Principalmente com essas malhas que esticam bastante, tá? Por isso que era legal a gente estar usando outras coisas. Como, por exemplo, aqui o nosso calcador, né? Esse aqui que eu mostrei pra vocês, eu já vou mostrar ele funcionando. Quando vocês usam esse calcador e agulha ponta bola, aí não vai acontecer isso. Mas se você não tem,
fazer o quê, né, gente? A gente vai se virar com o que a gente tem. Se acontecer de pular um pontinho, você pode vir e passar novamente. Mas o mais importante, gente, olha, não arrebenta. Vou puxar ela aqui, ó. Não arrebenta. Por quê? Porque ela tá com o zigue-zague. Agora eu vou passar uma costura reta, vou ver aqui primeiro, mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui também ela ficou bem fechadinha. Olha o lugar que ela pulou o pontinho, ó. Aqui ficou um pouquinho aberto. Mas o restante ficou bem fechadinha, bem firme. Essa parte aqui de deixar bem fechadinha e firme, vocês vão regular aqui na tensão, tá? Se a tensão estiver muito solta, se eu fizesse essa mesma costura com a tensão, por exemplo, no 2, ela não ia ficar fechadinha desse jeito. Então, testa aí a máquina de vocês, tá? Aqui a gente tá conseguindo ver a linha porque eu usei o branco. Mas se vocês usarem o mesmo tom aí da peça de vocês, não vai ter problema. Eu vou fazer agora uma costura aqui do lado, reta, tá bom? Vou voltar aqui, vou deixar a tensão no 4, vou aumentar aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vou mudar aqui na costura reta, vou deixar aqui no 3, não vou deixar muito larga, não. E aqui eu vou voltar no 0 pra poder fazer uma costura reta. Então, vejam que eu só mudei ali, mesma coisa, mesma linha, mesma agulha, e vou fazer uma costura reta pra vocês verem. Aqui do lado. Na costura reta, ela não pulou nenhum pontinho, foi bem melhor. Porém, o que que vai acontecer? Ó, estiquei aqui, não aconteceu nada. Quando eu seguro e estico aqui, ela arrebenta. Tá vendo, ó? Vamos de novo. Vamos segurar, tentar segurar os dois juntos e esticar junto pra ver. Aqui acho que ela não vai... Ó, já arrebentou de novo. E a de cima, ó, eu posso puxar bastante, ó, ela estica. Prestem atenção aqui no zigue-zague. Olha como ela estica e volta. Estica e volta. Por isso, quando a gente faz no ponto reto, ela acaba arrebentando. Porque ela não consegue fazer isso, ó. Quando a gente puxa, ela não vai conseguir voltar. Aqui ela já vai até sair. Deixa eu puxar ela aqui pra vocês verem. A linha nem ficou firme, ó. Puxei e ela já saiu com facilidade. Então, por isso que é importante aqui a gente fazer no zigue-zague. Outra coisa que as pessoas costumam fazer, deixa eu mostrar aqui pra vocês, que foi o que eu aumentei. A gente deixa o ponto menor, bem apertadinho, e aí a pessoa vem aqui e estica o tecido aqui atrás, ó. Estica. Já vi várias pessoas fazendo desse jeito, tá, ó. Costura com ele esticado. Mas olha o que acontece. Olha como ele fica todo meio assim. Ele deforma o tecido, então não fica bonito, gente. Costurar com ela esticada não fica bonito. Ela fica meio estranha o tecido, tá? E ela não fica firme, ela não arrebenta. Porém, ela também não fica firme. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pra vocês verem. Ó, olha como ela abre muito mais do que o zigue-zague. Olha só como a gente consegue ver a linha, tá vendo que tá abrindo? E olha aqui no zigue-zague como tá bem mais fechadinho do que ela. Então, o zigue-zague fechou bem mais do que se a gente costurasse desse jeito. E se fosse uma malha de algodão, ela ia ficar mais cheia de ondinhas ainda. Por quê? Porque quando a gente estica, a gente tá deformando ali o tecido. Então, não é legal. Dá certo em alguns casos, até dá. Mas se for uma malha que estica bastante, uma malha de algodão, por exemplo, você vai acabar deixando ela toda deformada. Sabe quando você costura a peça e aí você vira pelo lado direito e a peça fica toda meio assim, a costura? É por conta disso, porque você costurou esticando. Então, não é bacana. Vou testar aqui agora com o calcador de malha pra vocês verem. Ele ajuda, como eu falei pra vocês, porém, somente ele não vai adiantar em nada, tá? Ele é ótimo. Inclusive, você não precisa usar ele somente na malha, tá? Quando vocês forem costurar um tecido fino, quem tem aí o kit de calcadores, pode estar usando ele pra costurar tecidos finos aí, que ele vai ajudar bastante. Um cetim, por exemplo, que fica escorregando, tá? Então, vou deixar ele na costura reta do mesmo jeito e vou costurar pra vocês verem. Ele fica muito bom, porque ele não deixa pular o pontinho, porém, ele vai arrebentar do mesmo jeito. Vejam que ele sobe e desce, então ele segura o tecido, não deixa escorregar. Já costurei aqui. Vamos cortar aqui. Olha que lindo que ficou aqui. Não pulou nenhum pontinho, porém, se a gente esticar... Deixa eu mostrar aqui o lado de trás. Ó. Arrebentou do mesmo jeito. Então, usar esse calcador e o ponto reto é mito. Não vai ajudar a não arrebentar. Agora, eu vou fazer aqui no zigue-zague, usando ele.
para ver se fica um ponto bonito e não arrebenta. Vamos testar todas as possibilidades, né, gente? Então, se você tem esse calcador e mesmo assim tem dificuldade aí, agora eu tô voltando, tá? Zigue-zague, largura 1, comprimento 2. Se você tem o calcador aqui e tem essa dificuldade, não tava conseguindo do mesmo jeito, então faz desse jeito. Usa ele, usa uma ponta-bola se você tiver aí uma agulha ponta-bola, mas faz no zigue-zague, que aí sim ele vai deixar bem bonitinho e não vai deixar arrebentar. Agora ele ficou bem largo, gente, acho que eu tinha colocado mais estreitinho, né? Eu já esqueci que numeração que eu tinha colocado a primeira vez. Ó, aqui ele ficou mais largo mesmo do que esse. Mas mesmo assim, não arrebenta, tá? Só que muito largo, o que que acontece? Ó, ele fica muito aberto aqui. Eu não gosto, então eu prefiro fazer mais fechadinho. Vamos fazer outro aqui mais fechadinho? Provavelmente eu não tinha colocado no 2, não. Eu acho que é a largura 2, isso mesmo. A largura no 2 e o comprimento no 1. Aqui eu fiz o contrário. Aqui eu coloquei a largura no 1 e o comprimento no 2. Cabecinha não funcionou. Vamos testar de novo. Agora sim. Olha que bacana. Vocês vão ver uma diferença aqui. Por que que é bom esse calcador? Então, eu indico sim que vocês usem. Vocês lembram que quando a gente fez aqui, ele pulou pontinho? Olha como agora ele não pulou nenhum ponto. Então, ele ajuda a não pular ponto por causa da borrachinha. Ele gruda no tecido e não deixa pular ponto, ó. E agora, a hora que a gente esticar também, ó, não arrebenta. Ficou perfeito o nosso ponto e não arrebenta. Deixa eu mostrar aqui o lado de trás. E aqui por dentro. Bem fechadinho. Bem melhor do que o outro. Então, façam aí na casa de vocês. Usem essa técnica aqui de fazer no zigue-zague. Não adianta fazer no ponto reto, porque ele vai arrebentar se você usar a linha comum mesmo. E não adianta usar somente o calcador e fazer reto, porque ele também vai arrebentar. Outra coisa que eu tinha falado aqui pra vocês, deixa eu tirar ele e voltar aqui no comum, que é um vídeo que eu vi, que as pessoas disseram que faziam, deixa eu virar aqui do lado que já não tem costura, porque tá cheio de pontinhos, usando um papel, tá? Que o papel iria ajudar. Então, vamos fazer aqui com papel pra gente ver? Vou voltar ele aqui no ponto reto, certo? Pra vocês verem que realmente não adianta. O papel só vai ajudar a não pular ponto, mas não vai ajudar na elasticidade. Então, costurei. Vamos voltar ele aqui. Vamos cortar aqui a linha. E agora eu vou rasgar aqui o papel. Se eu conseguir rasgar. Isso, vamos lá. Rasgar o papel sem tirar os pontinhos. Primeiro que já é complicado, né? Você costurar uma peça inteira com papel, não parece muito fácil. E agora, vamos ver aqui como é que ficou o ponto, ó. Arrebentou do mesmo jeito, certo? Então, fica aí a dica pra vocês. A melhor maneira de vocês costurarem a malha numa máquina doméstica zigue-zague é fazendo esse zigue-zague aqui mais estreitinho. Se você não tem o calcador, esse calcador aqui de malha, deixa eu mostrar bem pertinho pra vocês, ó. Olha que bonitinho, ele tem uma borrachinha embaixo. Vocês podem fazer com o comum, só que aí vocês tomem cuidado pra não pular pontinho. Se vocês tiverem esse calcador, aí é melhor ainda. Vocês fazem no ponto zigue-zague. Vou mostrar aqui novamente qual é a regulagem. Aqui vocês vão colocar no 1, certo? E aqui no 2. Mais ou menos isso, mas aí vocês testam na máquina de vocês. E aqui a parte da tensão, vocês vão regular de acordo com a máquina de vocês. Eu usei no 4, ficou perfeito. Então, comecem a testar. Usem o 4 ou o 5, só não deixem muito largo aí, pro ponto não ficar muito aberto. E aqui o nosso ponto ficou perfeito, ó. Posso esticar, que ele não arrebenta. Certo? Então, fica aí a dica para quem não tem overlock e não tem outros tipos aí de calcadores para fazer uma costura em malha super bonitinha e super simples, com a máquina comum e com a linha comum que você já tem aí na sua casa. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você tem aí alguma maneira de costurar malha que você já faz e funciona muito bem, deixa aqui nos comentários também. Divide essa experiência aí com a gente que eu vou testar e a gente vai dividir aqui com todo mundo, certo? Espero que tenham gostado.
Beijinhos no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, a semana de vocês e até a próxima!